12 jogos, 12 histórias e nenhuma delas parecida com a anterior. Nesta segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, a Copa começou a mostrar quem é quem de verdade. Os favoritos confirmaram, alguns surpreenderam, outros decepcionaram. E houve no meio de tudo isso um jogo suspenso por furacão, um recorde que parecia impossível de quebrar e uma ilha do Atlântico que se recusou a ser coadjuvante. Esta aqui é a Copa como ela foi. Bem-vindo ao eco das torcidas. Vamos nessa. A Espanha precisava se redimir. No primeiro jogo da Copa havia empatado em 0-0 com Cabo Verde e ouviu tudo o que mereceu ouvir. Hoje, com uma mudança fundamental no time titular, foi completamente diferente. A mudança chamava Lamine Yamal. O garoto de 18 anos estreou como titular numa Copa do Mundo e foi imediatamente histórico. Aos 21 minutos, recebeu na área após cruzamento de Oyarzabal. Ele apareceu no lugar certo e chutou para o fundo das redes. Primeiro gol dele numa Copa do Mundo, com apenas 18 anos. Mas o nome do jogo foi Oyarzabal. 2 gols e 1 assistência. Ele é o tipo de centroavante que lê o erro do defensor antes que o erro aconteça. E hoje a defesa saudita cometeu muitos erros. Erros suficientes para que ele brilhasse à vontade. Aos 45 minutos do primeiro tempo, o placar marcava 3-0. A Espanha jogou com 72% de posse de bola e com 17 finalizações, contra apenas 2 da Arábia Saudita. O técnico De La Fuente acertou na mão ao tirar Gavi e colocar Baena. E também a usar Pedro Porro com sobreposições pela direita, criando dúvidas para a defesa. E ao colocar Dani Olmo no lugar de Fabian Ruiz. O time ficou mais imprevisível, mais veloz, mais vertical. A Arábia Saudita foi muito fraca. A vitória de 2022 sobre a Argentina deu uma ilusão de que a seleção estava crescendo. Não estava. Em 2026, o time não passou de ser apenas um adversário administrável para qualquer seleção de peso. 4-0. A Espanha está classificada e Lamine Yamal avisou ao mundo que chegou para ficar. O terceiro 0-0 desta Copa do Mundo, e talvez o mais doloroso, porque a Bélgica está se complicando seriamente. O Irã armou um bloco defensivo no 5-4-1, variando para um 6-3-1 em alguns momentos, fechando no meio, disciplinado, quase impermeável, e a Bélgica, sendo o cu pelo lado direito, simplesmente não tinha como furar aquele bloqueio. Lukaku entrou em campo e sumiu. Um dos jogadores mais físicos do mundo veio de uma temporada repleta de lesões. Estava sem ritmo, sem consistência. Tentou segurar bolas, perdeu nos duelos, errou finalizações. O time ficou sem referência, forçou demais pelo meio e não conseguiu criar nada de objetivo. O goleiro do Irã fez grandes defesas. Courtois, do outro lado, também salvou a Bélgica algumas vezes, incluindo um lance em que Taremi saiu cara a cara após um erro crasso de saída de bola belga. Essa jogada foi estranha. Um jovem jogador da Bélgica tentou recuar para Courtois. A bola ficou fraca. Taremi foi lançado em frente ao gol vazio e o jogador puxou ele. Vermelho direto. Pênalti para o Irã, que, pelo incrível que pareça, perdeu. Um pênalti que poderia ter sido histórico para o país. Com 10 jogadores durante boa parte do jogo, a Bélgica segurou o 0-0. Para o Irã, foi um ponto conquistado com muita organização e competência. Para a Bélgica, foi mais um sinal de alarme, com De Bruyne abaixo, Lukaku irreconhecível e Doku fora. A grande geração belga pode sair desta Copa sem passar da fase de grupos, pela segunda vez seguida. O grupo G está completamente aberto. Se o empate com a Espanha na primeira rodada pareceu uma surpresa heróica, agora ficou claro. Cabo Verde não estava com sorte. Cabo Verde simplesmente é assim. O Uruguai esperava uma vitória tranquila. Não foi o que aconteceu. Cabo Verde foi a campo sem medo. Sabia que o Uruguai não era a Espanha. E que podia explorar os espaços nas costas da defesa celeste. E explorou. Fez o primeiro gol antes de o Uruguai se organizar. A reação uruguaia veio. Valverde marcou com um chute de longe.
que Vozinha, o goleiro de Cabo Verde favorito da internet, poderia ter feito mais. Canóbio fez o segundo, aproveitando um rebote na trave e uma falha de marcação. 2-1 para o Uruguai. E então, Cabo Verde fez o que ninguém esperava de novo. Empatou. Em uma jogada caótica com o goleiro do Uruguai adiantado, a bola sobrou no fundo das redes. 2-2. As ilhas do Atlântico saem dessa rodada invictas na Copa do Mundo. 2 jogos, 2 empates contra seleções muito superiores no papel. Para se classificar, Cabo Verde precisa bater a Arábia Saudita na última rodada. Matematicamente, se ganhar, está no mata-mata, independentemente do resto. O grupo G, que em teoria deveria ter sido resolvido de forma relativamente tranquila, virou um verdadeiro labirinto. Tudo pode acontecer. Primeiro gol da história, primeira vitória, e Mohamed Salah sendo finalmente decisivo pelo país numa Copa do Mundo. O Egito nunca havia vencido um jogo de Copa do Mundo, apesar de uma longa história no futebol africano, de ser o maior vencedor da Copa Africana de Nações. A seleção das pirâmides tinha essa lacuna constrangedora. Neste jogo, ela foi fechada. A Nova Zelândia abriu o placar. Serman cabeceou um escanteio e colocou os All Whites à frente, mas o Egito se reorganizou no segundo tempo, pressionou mais, recuperou bolas, acelerou as transições. Salah chamou o jogo para si, marcou o gol da vitória com uma jogada inteligente, de quem entende de futebol, deu assistência para o terceiro gol e foi o melhor em campo, 5 ou 6 finalizações, dribles, tabelas, carregando a equipe no momento mais importante. Com o gol dessa tarde, Salah ficou com 60 tentos pela seleção egípcia, um a menos do que o maior artilheiro histórico do país, que por ironia deliciosa do destino, é o próprio técnico da equipe, Rosan, com 61 gols. A Nova Zelândia fez uma Copa honesta, competiu bem contra o Irã, competiu bem aqui. Chris Wood como referência, Serman sólido na defesa, mas o Egito foi superior no segundo tempo e a virada foi justa. Com 4 pontos, o Egito praticamente está classificado. O grupo G segue completamente aberto para a última rodada, com Bélgica, Irã e Nova Zelândia ainda matematicamente vivos. Lionel Messi entrou em campo sabendo que um gol o tornaria o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Ele chegou a perder pênalti nesse jogo. Lautaro foi derrubado na área no início. Messi foi para a cobrança e mandou para fora. Primeiro pênalti perdido desta Copa do Mundo. Terceiro pênalti que ele perde em Copas diferentes. 2018 contra a Islândia, 2022 contra a Polônia, 2026 contra a Áustria. Só ele, na história, perdeu pênalti em 3 Copas do Mundo distintas. Mas Messi não é um homem de guardar erros. Pouco depois, ainda no primeiro tempo, Almada lançou a bola. Ela desviou estranhamente e Messi estava no lugar exato. Gol, número 17 em Copas, igualando Klose. Número 18 na sequência, com mais uma chegada precisa. Isolado como o maior goleador da história das Copas do Mundo. 5 gols da Argentina nessa Copa. 5 gols de Messi. Cada lance, cada finalização argentina passou pelo pé esquerdo do capitão. A Áustria foi um adversário organizado, chato, compacto, como costuma ser. Mas o cadeado estava destravado quando o número 10 resolveu o abrir. Martínez ficou o jogo inteiro praticamente sem ter o que fazer, sem ter feito nenhuma grande defesa. Almada, pelo lado esquerdo, passou novamente abaixo do que se esperava. Julián Álvares entrou e desperdiçou um gol cara a cara. Nada disso tirou o brilho do que aconteceu. A Argentina está classificada como líder do grupo. Venceu os 2 primeiros jogos sem sofrer gol. Messi pode ser preservado na última rodada. Um descanso antes do mata-mata. E o adversário provável nas oitavas é o Uruguai. Será duro, físico, áspero. Mas a Argentina, nesta Copa, parece encarar isso como apenas mais um dia de trabalho. Se inscreve no Eco das Torcidas e ative o sininho.
porque ainda tem muita Copa pela frente. A gente vai estar aqui cobrindo jogo por jogo. Comenta aqui embaixo qual foi o resultado que mais te surpreendeu nesta rodada. Antes de falar do jogo, é preciso falar do que parou o jogo. Uma tempestade severa se aproximou do estádio. Com risco de raios, ventos fortes e alerta climáticos oficiais, a partida foi suspensa por quase 2 horas. Os jogadores voltaram para os vestiários. Os torcedores esperaram nas arquibancadas ou buscaram abrigo. Mas o que também chamou a atenção foi a torcida do Iraque, que ficou em pé para o hino dos Estados Unidos. Um detalhe que chamou a atenção pela classe. Quando o jogo retornou, a França mostrou por que é candidata ao título. Mbappé tinha marcado ainda no primeiro tempo, aproveitando um erro absurdo do goleiro iraquiano. A bola foi recuada sem que ele percebesse, e Mbappé apareceu pelo ângulo certo para completar. Uma situação de treinamento que virou gol de Copa do Mundo. Com esse gol, Mbappé chegou a 16 tentos em Copas do Mundo na carreira. 27 anos e já nesse patamar. Pelo que tudo indica, não será longa a artilharia histórica de Messi. Dembélé, atual bola de ouro, também marcou. O Iraque tentou sair jogando com pressão alta da França em cima e pagou caro. Tecnicamente fraco, o time iraquiano entregou a bola sempre que pressionado. A França não sentiu a pausa de 2 horas, voltou ao mesmo ritmo, com as mesmas linhas de 4, os mesmos mecanismos, qualidade técnica, velocidade, intensidade, um time com padrão de jogo claro e um elenco que assusta qualquer adversário. 3-0. França classificada ao lado da Noruega para o mata-mata. Noruega e Senegal entregaram um dos melhores jogos desta Copa. Um jogo equilibrado, intenso, com 5 gols e emoção até o apito final. O primeiro gol foi o mais improvável. Pedersen, o menos esperado da partida, aproveitou uma falha na saída de bola de Senegal. Koulibaly vacilou e o goleiro Mendy não conseguiu segurar. Placar aberto em 1-0. Nos primeiros 20 minutos, Haaland quase não tocou na bola, mas quando tocou, 2 gols. O sistema com Odegaard no meio criando e Haaland esperando a chance é simples e devastador. 23 toques no jogo, 2 gols. No jogo anterior, 20 toques, 2 gols. Haaland chega ao 4º tento em 2 partidas de Copa do Mundo. 59 gols em 52 jogos pela Noruega. Um dos nomes que disputam a artilharia ao lado de Messi e Mbappé. O Senegal reagiu com muita competência. Mané criou, Sarré foi decisivo, fez os 2 gols senegalenses. O primeiro em uma boa jogada trabalhada, o segundo no sufoco final. Aos 3-2 havia chance real de empate, mas a Noruega segurou. Com a classificação garantida, a Noruega vai ao 3º jogo enfrentando a França, um duelo de classificados, mas que pode ter sabor de prévia de mata-mata. O Senegal ainda tem vida, precisa bater o Iraque e torcer por uma combinação de resultados para chegar como um dos melhores terceiros colocados. A Noruega voltou ao mata-mata de Copa do Mundo depois de 28 anos e voltou como protagonista. A Jordânia chegou ao seu primeiro gol em Copas do Mundo no primeiro jogo dessa edição, contra a Áustria, e até depois da meia hora do segundo tempo estava na frente do placar. Nizar Al-Rashdan aproveitou um momento inusitado. Outramari tentou chutar e acabou desviando a bola sem querer. Um corta-luz involuntário que enganou todo mundo, incluindo o goleiro argelino. A bola entrou no canto. 1-0 Jordânia, aos 36 do primeiro tempo. A Argélia tinha mais posse, mais qualidade, mais nome, mas por longos minutos não conseguiu furar o bloqueio jordaniano. O técnico, Petkovic, tomou uma decisão radical no segundo tempo.
trocou os 2 volantes de uma vez. Entraram Bembo Ali e Taleb, e o jogo mudou completamente. A Argélia começou a usar a bola aérea com muito mais consistência. Uma chuva de escanteios. Ali cabeceou e empatou. E Guiri, oportunista, apareceu no rebote do segundo gol num lance de bate-rebate, com a bola ainda desviando cruelmente no zagueiro antes de entrar. Riyad Mahrez jogou, tentou, mas foi substituído. Ele ainda tem classe, mas o jogo, na verdade, passou pelo jovem Maza, de apenas 20 anos, meia de qualidade técnica evidente, um nome para observar no futebol europeu. A Jordânia foi eliminada, 4ª colocada do grupo, 100 pontos, mas saindo de cabeça erguida. Altamari, seu maior nome, correu, voltou para marcar, criou e lutou, praticamente sozinho numa equipe que foi ao limite do que pôde oferecer. Classificação do grupo até agora: Argentina 6 pontos, Áustria e Argélia com 3 cada. Na última rodada, Áustria e Argélia se enfrentam para definir quem acompanha a Argentina no mata-mata. Estava faltando Cristiano Ronaldo chegar na festa das lendas. Messi fez 2, Mbappé fez 2, e CR7, que no primeiro jogo havia sido criticado por correr apenas para si mesmo, chegou contra o Uzbequistão e respondeu do jeito que sabe, com gols. O primeiro veio de cabeça, num cruzamento de João Cancelo. O segundo, cara a cara com o goleiro, tocado cruzado com frieza cirúrgica. E ao marcar esses 2 tentos, Cristiano Ronaldo entrou para a história de uma forma que ninguém mais pode alcançar. É o único jogador a marcar em 6 Copas do Mundo diferentes. 6 edições, desde 2006. Uma marca que provavelmente vai durar décadas, caso Messi não nos surpreenda daqui a 4 anos. Portugal goleou. Nuno Mendes fez o segundo, Bruno Fernandes o quarto. Rafael Leão encerrou a conta em 5-0 com um chute fulminante na gaveta. O Uzbequistão chegou a reagir momentaneamente. Kanev marcou um golaço que foi anulado pelo VAR por falta anterior, mas o placar nunca esteve em dúvida. O detalhe que mudou o jogo: Cristiano Ronaldo deixou Nuno Mendes bater uma falta, cedeu a bola, jogou para o time, não apenas para os próprios números. A crítica foi ouvida, e aí os gols também vieram naturalmente. Portugal avança com moral, com recorde e com seu líder de volta à melhor forma. A Copa do Mundo não perdoa quem não tem criação. A Inglaterra estava entre as favoritas ao título depois do primeiro jogo. Goleou a Croácia em 4-2. Jogou em bloco. Foi elogiada de todos os lados. Contra a Gana foi completamente diferente. Gana fechou as linhas no 5-4-1. Marcou Harry Kane com 2 jogadores ao mesmo tempo. Bloqueou os corredores e transformou a Inglaterra em uma equipe sem saída. Gana, que já tinha 3 pontos na Copa, ganhou mais 1. Harry Kane teve uma chance claríssima perto da pequena área e mandou para fora. Foi o resumo da noite da Inglaterra. Muita chegada, pouca precisão. A posse de bola foi toda da Inglaterra, mas as melhores chances de gol foram de Gana. Nos contra-ataques, pelo menos. A trave salvou a Inglaterra ao menos uma vez. O problema que Tuchel não resolveu: o meio de campo inglês é pesado demais para jogar contra defesas fechadas. Rice, Anderson e Bellingham são excelentes jogadores, mas nenhum deles é um criador nato. Sem alguém que encontre a linha de passe entre as linhas, a Inglaterra depende dos pontas, e Gordon e Madueke não têm o perfil para resolver no 1-1. Com 4 pontos cada, Gana e Inglaterra chegam à última rodada ainda dependendo dos próprios resultados. Gana enfrenta a Croácia. A Inglaterra precisa se reinventar. A Croácia é um fenômeno sociológico. Nunca empolga, mas sempre passa. Perdeu para a Inglaterra na primeira rodada. Precisava vencer o Panamá, que também havia perdido.
E foi exatamente o que aconteceu, da forma mais croata possível. 1-0, gol do centroavante, muita organização, zero beleza. O gol foi de Budimir, cruzamento certeiro que veio pela direita. Bola na medida, e o atacante apareceu na hora exata para completar. Uma situação de treino que a Croácia esperou com paciência durante todo o primeiro tempo. O Panamá jogou bem. Murilo foi ameaçador pela direita. Christian Martínez criou boas situações. E o time teve uma cabeçada que Livakovic salvou de forma sensacional. A seleção panamenha não fazia feio. Mas a Croácia é competente demais para ser batida por um adversário deste nível. E no segundo tempo, numa cena que resumiu uma era, Luka Modric saiu do campo. Seu jogo número 200 pela Croácia. O estádio parou para aplaudir. Tantos anos no futebol de elite, e ele ainda estava em campo numa Copa do Mundo. Ainda passando a bola no tempo certo. Ainda lendo o jogo melhor do que qualquer um ao redor. A Croácia está viva no Grupo L. Na última rodada, enfrenta a Gana. E um resultado positivo pode significar mais uma classificação improvável para o mata-mata. Podemos dizer que a Colômbia jogou em 30 minutos um dos melhores futebol vistos nessa Copa. Luiz Dias foi o principal nome do jogo, intrometido em tudo, gerando chances, escapando pelos flancos. O problema, ele teve 2 gols anulados. O primeiro por impedimento, o segundo por falta. 2 golaços que não existiram no placar, mas que existiram em todos os outros sentidos. O gol que contou foi o de Munhoz, o lateral direito que invadiu a área no momento certo, recebeu de Córdoba e chutou para o fundo da rede. 1-0 Colômbia. A partir daí, o goleiro adversário foi o protagonista. O arqueiro da República Democrática do Congo fez uma partida absurda, salvando pelo menos 5 ou 6 situações claríssimas e mantendo o time vivo até o apito final. A RDC não foi fraca. Tentou jogar, propôs contra-ataques, chegou a assustar no final com bolas na área. Só que a Colômbia foi superior em qualidade e em volume. James Rodrigues, Puerta e Quintero funcionaram bem no meio-campo. É um time que combina posse de bola com velocidade nas transições, o que pode ser perigoso no mata-mata. Com a vitória, a Colômbia avança para a última rodada em boa posição. Quando a poeira baixar, a segunda rodada dessa Copa vai ser lembrada pelo menos em 3 momentos que pararam o mundo. O primeiro, Messi com 18 gols em Copas do Mundo, isolado, sozinho no topo de uma lista que parecia impossível de alcançar. Cada gol da Argentina passou pelo seu pé. 5 da Argentina, 5 de Messi. Ele não está correndo atrás de nada, ele está voando. O segundo, Cristiano Ronaldo marcando em 6 edições diferentes da Copa do Mundo. Um recorde que vai existir por décadas, porque ninguém terá 6 Copas jogadas no nível que ele jogou. São histórias paralelas, 2 lendas em campos diferentes, ambas escrevendo os últimos capítulos, e ambas recusando encerrar em branco. O terceiro, uma tempestade interrompeu um jogo de Copa do Mundo por quase 2 horas. A França voltou a campo e fez 3-0 mesmo assim. Isso também diz algo sobre a França, ela assusta. E entre esses momentos, Cabo Verde invicto, Egito vencendo na Copa pela primeira vez, Noruega classificada com Haaland em forma de ouro, Croácia sendo Croácia e Colômbia lembrando ao continente que tem um time de verdade. A terceira rodada vai decidir quem passa, mas a segunda rodada já decidiu uma coisa: essa Copa vai ser lembrada por muito tempo. E esses foram os jogos que faltavam da rodada 2. Se esse vídeo te ajudou a entender o que aconteceu na Copa, deixa um like, faz uma diferença enorme para o canal. E se você não é inscrito, se inscreve e ativa os sininhos. A gente vai estar aqui na terceira rodada, nos mata-matas, nas quartas, semis, até a final. Até a próxima!